Olá, meus amados e queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos para a disciplina Eclesiologia, vamos para a aula da disciplina aula 2 do curso básico em Teologia da Fateja Academy. Daremos sequência, então, ao estudo da teologia sistemática, onde estaremos abordando a organização religiosa ou o organismo vivo. Na aula de número 1, nós falamos sobre os pontuamos aqui as falas mais importantes da Igreja Organismo Vivo e também falamos sobre Igreja Organização Religiosa. E quero continuar falando com vocês sobre este ponto, porque ele é muito importante para a nossa compreensão, para que o conhecimento seja de fato protetivo para as nossas vidas. E convido você, então, a pegar a sua Bíblia, papel, caneta, um copo de água para se hidratar durante o decorrer da aula. Enquanto isso, nós vamos estar também orando e agradecendo a Deus por esta linda oportunidade que Ele tem nos dado de nós adquirirmos o conhecimento. Desde já, peço que você já curta a aula, interaja nos comentários, assim como convide outros irmãos para estudarem, até mesmo aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus e que porventura têm curiosidade de conhecer. Você pode ser essa tocha viva na vida de alguém. Vamos lá, Pai amado e querido, muito obrigada por este dia, por esta aula, pela Fateja Academy, pelos professores e alunos e por todos aqueles que nos ajudam a divulgar tanto os cursos gratuitos quanto os cursos pagos, para que nós possamos nutrir e manter esta instituição. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, o teu carinho, a tua graça, a tua bondade. Assim nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, meus amados e preciosos. Romanos, capítulo 12, do versículo 4 ao 5, a minha versão é King James atualizada. E assim diz a palavra de Deus. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e cada um membros uns dos outros. Amém? Então, em vez de falar falando sobre a questão da organização e do organismo vivo, né? Então, o organismo vivo é esta parte onde somos nós, a constituição do grupo relacionado às pessoas. E, de fato, a organização religiosa da igreja, isso já ficou bem claro. Entretanto, os textos bíblicos vão auxiliar você a ter esta dialética, ter esta oratória, esta comunicação e essa certeza de que o que a Fateja Academy está te ensinando está concernente à palavra de Deus. Então, em vez de falar de uma organização religiosa, a Bíblia ela descreve a igreja como um corpo compostos de membros vivos. Se nós caminharmos um pouquinho mais para frente, nós vamos em Colossenses, vamos caminhar um pouquinho mais para frente no Novo Testamento. Vamos em Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele fala à igreja de Colossos. Vamos lá? Colossenses, capítulo 1, do versículo 18 ao 24. Vamos ler? E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós, que noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou
no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Glória a Deus! Então, olha que tremendo, foi por meio de Jesus, por meio do que Jesus fez na cruz, que nós nos tornamos membros desta família, membros deste corpo. Paulo também vai dizer aos Efésios, capítulo 2, versículo 21, que nós somos este edifício que cresce como um organismo vivo. Os membros são como blocos ou pedras usados nesta construção da igreja. Jesus não morreu para comprar terras, edifícios, nem estabelecer alguma instituição. Ele morreu para comprar as almas dos homens e mulheres que estavam mortos no pecado, mas que agora têm salvação e esperança da vida eterna. Vamos voltar ali em Romanos. Vamos lá. Vamos voltar em Romanos no capítulo de número 5. Vamos lá. Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Mas Deus demonstrou seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, Cristo morreu para pagar pelos pecados do homem, porque Deus estabeleceu uma regra, uma lei, que vem lá do Gênesis. Deus criou todas as coisas e implantou no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida. E ao formar Adão do pó da terra e dar o seu espírito a Adão, ele vai falar para ele: você pode se alimentar de todos os frutos, não daquela árvore, porque se alimentar daquela árvore, certamente morrereis. Deus não fez nada sem antes avisar. Por que Deus colocou esta árvore que não poderia ser tocada, ser comida daquele fruto? Porque Deus nos fez seres livres, Deus não nos fez marionetes. Nós fomos feitos para a liberdade. Então, quando Adão e Eva eles resolvem pecar, a morte é estabelecida. Neste interim, Cristo, que desde o Gênesis fora prometido, ele vai vir. E ele veio como aquele que poderia pagar pelos nossos erros, pagou com o seu sangue vertendo naquela cruz, e a partir deste momento nós nos tornamos livres e filhos do Pai. Por isso constituímos este corpo chamado Igreja, o organismo vivo. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios capítulo 5, versículo número 23. Amém? Glória a Deus por isto. E nós temos então a igreja como assembleia democrática. Então, na Bíblia, nós percebemos que as igrejas cristãs, elas eram independentes. As igrejas foi tomando corpo, os apóstolos foram evangelizando, os discípulos foram evangelizando, a igreja foi crescendo. Então, eles tomavam as decisões nas assembleias, se reunindo na igreja local, como está em Atos 6. E quando eles se reuniam as igrejas de diversas cidades, eles se reuniam para resolver as questões polêmicas, as questões doutrinárias. E estes encontros, eles foram chamados de concílios, devido a características de suas decisões, serem apenas conselhos. Então, como vamos tratar da salvação, como vamos tratar da justificação, como vamos tratar dos pontos centrais e basilares da doutrina de Cristo. Lembram das primeiras aulas, nós estudamos os prolegômenos? Você lembra disso? Então, se não lembra, volte lá e assista novamente, são os fundamentos. Então, nós temos como doutrina, a doutrina da igreja não se trata da vestimenta, do cabelo, da unha. A doutrina de Cristo se trata de uma
consciência de quem é Cristo, de quem você é em Cristo e da sua permissão para que aconteça essa transformação de dentro para fora. Então, a doutrina de Cristo é a doutrina que vai falar sobre justificação, salvação, apologética, transformação de mente, um novo nascimento, uma nova criatura. Essas são as doutrinas basilares do reino de Deus. Por isso, a eclesiologia, ela é um projeto oculto no mistério de Deus, porque foi estabelecido desde a eternidade. A família de Deus, que somos nós, a igreja, foi estabelecida antes da criação de todas as coisas. Deus já sabia onde nós estaríamos hoje, no século XXI, passando por todos esses processos. A eclesiologia é um projeto oculto no mistério de Deus, ela é um projeto revelado aos homens, iniciando aí no tabernáculo, que é a revelação de Cristo e de seus membros, conforme já vimos nas aulas anteriores. Também é um projeto que começa a ser implantado como um anúncio do nascimento de João Batista, lá em Lucas capítulo 1, versículo 17, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo então a igreja um projeto bem sucedido com o nascimento de Jesus, que vai ser o fundador da igreja. É Jesus que vai fundar a igreja e ele vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. Então nós vamos agora para a questão da divisão. A igreja universal e invisível. A igreja de Cristo, ela sempre teve o nome de igreja universal, que a palavra universal, ela é oriunda do hebraico, transliterada para o grego, significa católica. Então, na realidade, nós somos católicos. Depois, na época de Roma, em todo o processo da história da igreja, Roma vai se apropriar da igreja e vai incluir no católico apostólico romano. Então, na realidade, nós que nos denominamos evangélicos, nós somos católicos, e os católicos são católicos apostólicos romanos, porque eles vêm de uma origem romana, não a origem de Cristo. Dentre nessa expressão universal, a igreja significa a totalidade daqueles que em todas as épocas e em todos os lugares confessam quem? Confessam a Jesus Cristo como sendo seu Senhor e Salvador. E isto é importante, nós temos esta compreensão. Na sequência, então, nós vamos para o rol de membros. Vamos lá em Hebreus, capítulo de número 12, Hebreus 12, versículo 22 e 23. Diz assim: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a uma companhia incontável de anjos, a igreja e a assembleia geral dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados. Até no céu tem um rol de membros, a igreja dos primogênitos arrolados no céu, aqueles que já morreram em Cristo, aqueles que não negaram a sua fé em Cristo. Então, uma igreja que não sabe quem são seus membros não pode ser considerada igreja. A congregação local, a instituição, deve promover a comunhão, a coinonia, a unidade do corpo. Tanto que o salmista, ele vai escrever no Salmo 133:1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E esta união é que faz Cristo reinar, Cristo aparecer, e nós sermos esses membros atuantes em perfeito estado na propagação do Evangelho do Reino de Deus. E os membros têm como função realizar a disciplina daqueles que se rebelam contra os princípios divinos. Ora, Mateus 18, ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o, e o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um
ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja, e se tem recusar ouvir a igreja, considera como gentil. Então veja, os, o, quando Cristo estabelece as suas, aqui é doutrina, isso é doutrina. A doutrina não é se o teu cabelo está preso, está solto, é pintado, não é. A doutrina está. Se alguém faz algo de errado com você, você não tem que ficar falando aos quatro ventos. O que que você tem que fazer? Seguir a doutrina. Vá até essa pessoa, converse e busque resolver. Se ela não quiser resolver com você, aí sim, aí você pode chamar mais uma testemunha, ir até ela novamente, tentar resolver, trazer, estabelecer a paz para aquela situação, para aquela congregação. Então, vejam, as doutrinas de Cristo, elas são protetivas. Estamos falando do relacionamento interno entre os irmãos, entre a família de Cristo. Nós estamos estudando a igreja no quesito organismo vivo e, naturalmente, falaremos das questões relacionais, porque os membros que não se ajustam, o corpo não consegue caminhar perfeitamente. Vamos pegar uma pessoa que de repente perdeu um membro do seu corpo, teve um membro amputado. Ela vai se mover normalmente? Não, ela pode ter uma prótese, ela vai se mover, vai caminhar, correr, até participar de esportes, mas não mais normalmente, com algumas limitações. E da mesma forma a igreja precisa se movimentar em perfeição, um membro ajustando o outro, e aí é importante conhecer estas doutrinas. O que são doutrinas? São ensinos basilares, estruturais que Cristo nos deixa para que nós não só promovamos um bom relacionamento, mas saibamos viver segundo a vontade de Deus, uns para com os outros e também na sociedade, na família, no trabalho. Todos os princípios de Cristo são doutrinas fundamentais para o nosso desenvolvimento. Recapitulando, então, a nossa aula de hoje, pontuamos mais uma vez a diferença entre organização religiosa e organismo vivo e entendemos que a Igreja de Cristo não é a organização, não é o templo, mas sim este organismo vivo, isto é a igreja. Entendemos que aconteceu no período da igreja primitiva e até hoje é importante que se dê as assembleias democráticas, é onde as igrejas locais, esse corpo vai se reunir para definir, estabelecer as doutrinas de Cristo, reparar as questões que precisam ser reparadas e seguir em frente. Falamos sobre a igreja como um projeto de Deus para a humanidade, podemos dar como sinônimo a igreja família. Falamos das questões das divisões, né, da Igreja Universal relacionada à Igreja Católica e à Igreja Católica Apostólica Romana, tanto que o próprio Cristo, ele vai dizer: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10. Jesus também vai dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o reconhecem. Glória a Deus por isso. Então, o que é ouvir a voz? É ouvir a instrução, a palavra, através desse conhecimento que está sendo lançado sobre as vossas vidas. Falamos sobre o rol dos membros, que somos nós, existe já aqueles que já partiram em Cristo, e nós que somos a igreja de Cristo na face da terra. Falamos da igreja local, a igreja visível, o templo, como que nós devemos atuar, e vamos seguir falando sobre isso, que é muito importante. E vamos finalizando então a nossa aula nesse slide, na expressão da igreja local, que significa neste grupo de crentes cristãos em Cristo, que congregam ali numa determinada localidade geográfica, onde vão permitir
estar em comunhão, aprender, adquirir o conhecimento, executar os dons, partilhar os dons uns com os outros, para que Cristo, cabeça, apareça e para que a igreja seja ainda assim bem ajustada. Amém, meus queridos? Muito obrigada. Levante as tuas mãos abençoadas, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida e a tua família, no nome de Jesus. Amém.